Fala pessoal, aqui quem fala é Vitor Hugo Fernandes, professor e comentarista político. Hoje estou aqui para falar do seguinte: desemprego cai e salários sobem no Brasil. A gente tem bons indicadores na economia. Mas pessoal, antes de começar o tema do vídeo, provavelmente queria agradecer a todos os membros do canal que ajudam, contribuem para que a gente continue aqui trabalhando. Então, muito obrigado a todo mundo que é membro do canal. Então, vamos lá pessoal, vocês devem ter visto aí que na última semana saíram dados sobre os resultados da economia dizendo que o desemprego do Brasil é o mais baixo em 10 anos. Sim, é isso mesmo. A gente atingiu 6,9% de desemprego, a taxa mais baixa desde 2014, quando também era o governo Dilma, quando também era um governo de centro-esquerda, onde a gente tinha um desemprego mais baixo. A gente já chegou a ter uma taxa de desemprego de 4,8%, que é mais baixa que a gente tem registro, desde que a gente faz pesquisa aí para isso no período pós-ditadura militar. Agora, esse desemprego que a gente está vivendo nesse momento agora é o mais baixo dos últimos 10 anos. Vamos lembrar que o desemprego com o Bolsonaro chegou a passar de 14%. Tudo bem que o pessoal pode falar, mas aí teve a pandemia também, beleza, é verdade, a pandemia gerou desemprego no mundo inteiro, mas gerou mais no Brasil por causa da incompetência do Bolsonaro em gerir a pandemia. Então passou de 14%. Mas se a gente pegar a taxa de desemprego que Lula pega, por exemplo, final de 2022 e compara com a taxa atual, final de 2022 a gente tinha 9,6% de desemprego. Foi caindo e agora, com um ano e meio apenas de governo, você está com uma taxa de desemprego de 6,9%, ou seja, caiu 2,7% em apenas um ano e meio de governo. Então, é algo muito positivo para a economia, está se tirando mais empregos e tem menos pessoas desempregadas. Outra coisa muito boa que é relacionada a isso é que a quantidade de pessoas ocupadas no Brasil trabalhando também bateu recorde. A gente está com 102 milhões de pessoas trabalhando, população ocupada, é um novo recorde. Bolsa de Valores não para de bater recorde de todo tipo, de pontos de empresas. Isso é algo que não é diretamente afeta ali a nossa vida, mas é um indicador de que há uma confiança na economia brasileira. Então as bolsas de valores também estão batendo todos os recordes aí, vocês podem acompanhar nos jornais dos últimos tempos, inclusive jornais de direita, não são blogueiros de esquerda falando isso, são jornais de direita que estão falando isso. Outra coisa relacionada a isso também é que os salários sobem no Brasil, a massa salarial, o rendimento do trabalhador também está subindo no Brasil. A gente teve em um trimestre um aumento de 1,8% no rendimento do trabalhador, que agora está em R$ 3.214 o rendimento médio, ou seja, o valor médio que as pessoas estão recebendo de salário. O que também está atrelado à redução do desemprego. Por quê? Eu já expliquei nesse outro vídeo, mas vou explicar aqui de novo. O desemprego ele é uma engrenagem fundamental para o capitalismo. Ele não existe sem querer, ele não existe por um acaso, ele existe porque ele precisa existir. Faz parte da estrutura do capitalismo o desemprego. O capitalismo, para obter lucro, que é a alma do capitalismo, que é o objetivo do capitalismo, ele precisa pagar o salário mais baixo possível. Ele vai sempre pagar o salário mais baixo possível. Então, se ele puder pagar R$1.000, ele vai pagar. Se ele puder pagar R$500, ele vai pagar. Essa é a lógica do sistema capitalista. Então, mesmo quando ele paga R$8.000 para um trabalhador mais qualificado, ele paga isso porque ele precisa pagar isso, não é porque o patrão é bonzinho, porque ele é legal e vai pagar para um economista um salário de R$8.000, não é isso, porque precisa. O que me dá a possibilidade de pagar um salário tão baixo? O fato de ter um exército de reserva, como Karl Marx falava. Então, se eu tiver uma massa de desempregados prontos para ocupar o emprego daquele que estiver trabalhando, quem está trabalhando não tem nenhum poder de negociação, porque eu falo, não reclama não, senão eu demito você e boto outro para trabalhar. Isso é o poder de negociação que o patrão tem. Quanto mais desempregado tiver, mais fraco fica o trabalhador que está trabalhando para poder pressionar para o aumento do salário, para se lutar dentro de um sindicato e tal. Então, à medida que o desemprego vai reduzindo a força do patrão de pressionar o trabalhador a ficar calado e obedecer todas as ordens do patrão e não reclamar de mais nada. Então, à medida que o desemprego vai caindo, os salários vão aumentando, porque os patrões ficam obrigados a oferecer um salário mais alto. Então eu vou oferecer uma vaga de um salário mínimo para contratar um trabalhador, sei lá, para um mercado, e eu não consigo mais. Aí eu sou obrigado a pagar não só o salário mínimo, eu sou obrigado a pagar um salário mínimo mais um pouquinho. Eu fico obrigado a aumentar os salários. Então, por isso que está acontecendo esse fenômeno aqui. O desemprego está diminuindo e os salários estão subindo no Brasil. É uma relação na mesma proporção. Se o desemprego começar a aumentar, há também uma tendência dos salários irem baixando, porque o trabalhador vai passar a aceitar qualquer coisa. Então, mais um indicador bom, a gente tem aí salários crescendo no Brasil.
Salário mínimo também crescendo no Brasil. Em 2022 o salário mínimo era de R$ 1.212. O salário mínimo em 2023 foi para R$ 1.302 já com o governo Lula. Né? Houve um aumento de 7,4%, que é o valor nominal, né? Que é o valor percentual que ele cresce, mas ele teve um ganho real. O que é o ganho real? O quanto que ele ganhou acima da inflação, acima do aumento geral do preço das coisas. Né? Então ele teve um aumento real de 2,8%, ele ficou 2,8% maior, ou seja, capaz de comprar mais coisas. Né? Porque a política de valorização do salário mínimo do governo Lula, do PT, é sempre aumentar o salário mínimo, o quanto teve a inflação do período, mais o PIB do ano anterior. Ou seja, há uma política de aumentar o valor real, o poder de compra do salário mínimo, que ajuda também a reduzir as desigualdades sociais. Então aumentou para 2023 para R$ 1.302 e em 2024 foi para R$ 1.412, com aumento de 6,9%. Né? Sempre com ganhos acima da inflação. Ano que vem está projetado um salário mínimo de R$ 1.509, também com ganho real, também acima da inflação, ou seja, fazendo o pobre comprar mais, fazendo a população mais pobre ter acesso, né, a comprar mais coisas. Outro indicador, o PIB está crescendo mais do que o previsto pelo mercado, sabe essa entidade abstrata que na verdade são os grandes empresários, os grandes burgueses, que se chama de mercado na mídia. Está se prevendo cada vez mais um crescimento, o Brasil está crescendo mais do que o esperado, né? Ano passado se esperava um crescimento de 1 ponto alguma coisa por cento, aumentou para 2, aumentou para 2,5%, no final das contas a economia cresceu 3% ano passado. Agora, a previsão de crescimento do PIB, que era de 1 ponto pouco por cento, foi para 1,9%, foi para 2%, e agora já se espera que cresça 2,3% a economia. E como a cada nova projeção está se projetando para cima o crescimento, está crescendo o quanto que vai crescer a economia, eu não duvido nada que a nossa economia vai crescer mais do que 2,5%. Então, ainda não é um crescimento bom, ainda é pouco, tá? Fique bem claro, a China cresce 5,5%, a Índia cresce 6,8%, então o Brasil está longe desses países aí. Agora, se você pegar o quadro anterior, pegar o que a gente viveu nos últimos 8 anos e comparar com o crescimento que a gente está tendo agora, é inegavelmente um crescimento melhor do que a gente vivia no ano anterior. E isso tudo com a inflação sob controle. A inflação está totalmente controlada no Brasil, está 3 pontos alguma coisa por cento. Vez ou outra você tem aí um aumento de alimentos, tal, por uma questão, às vezes uma safra foi menor, tal, mas não tem nada grave. A inflação no Brasil está totalmente sob controle, né? E aí tem um detalhe que é importante lembrar, político. A gente tem um Banco Central, cujo presidente Campos Neto foi nomeado por Bolsonaro e está atrapalhando o quanto pode o desenvolvimento da economia ao manter a taxa de juros alta de propósito para enriquecer o bolso dos grandes banqueiros, dos bancos, e para poder prejudicar o desenvolvimento da economia. Ele foi nomeado por Bolsonaro, foi votar com a camisa verde e amarela, fez campanha para Bolsonaro. É esse cara que está controlando o Banco Central, porque foi aprovada a independência do Banco Central. Na verdade, é uma independência do governo, mas que na verdade ele fica subordinado aos grandes banqueiros e trabalha para eles, né? Onde ele está fazendo de tudo para enriquecer os bancos e atrapalhar o desenvolvimento da economia do Brasil. Mesmo assim, a gente tem tido esses resultados aí. Vamos ver se ano que vem, como nomeada por Lula para comandar o Banco Central, se essa situação não vai melhorar. Então eu queria perguntar aí pro pessoal que falava que se votasse no Lula o Brasil ia virar Venezuela, que o Brasil ia virar um caos. O Paulo Guedes, ministro da Economia do Bolsonaro, falava isso. Revistas Veja e outros jornais de esquerda diziam isso, que o Brasil ia ser um caos. Cadê o caos? Cadê a miséria? Cadê a desgraça? Cadê a inflação explodindo? Cadê os empresários indo embora? Cadê o caos? Cadê... O que ficou provado? Tudo terrorismo barato dessa direita bolsonarista. Tudo terrorismo barato. Olhe os indicadores econômicos agora e compare com o que a gente tinha 3 anos atrás. Vocês vão ver que a melhora é substancial. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Queria mais uma vez agradecer os membros do canal. Quem quiser e puder se tornar membro, tem um link aqui embaixo que é o Seja Membro para contribuir com o canal. Diz aqui o que você achou, o que você tem ouvido falar por aí e compartilha esse vídeo com as pessoas que estão falando, comparando, usando dados do governo Bolsonaro, às vezes de forma falsa, para poder legitimar a desgraça que a gente viveu anos atrás. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Até a próxima.